O que é a missão profética da igreja? Como reconhecer um profeta verdadeiro? No estudo de hoje nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre esse tema e nós também vamos refletir sobre como cumprir a missão que Jesus nos deixou. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Isso mesmo. Falando em canal da Esperança, minha pergunta é: você já pediu o nosso estudo bíblico que nós estamos estudando pela Esperança? Já? Vou dizer o número para você salvar aí, 12982000062. 12982000062. Esse é o número da Esperança. Nós vamos concluir hoje a série de estudos que nós fizemos, a nossa série, O Deus que Fala, que é o nosso novo estudo bíblico que vem através da Esperança, que é um estudo totalmente em áudio. Então, como é que você faz para pedir esse estudo? Simples, é só você mandar uma mensagem, pode ser em áudio também, pode ser escrito, o Deus que Fala, para o 12982000062. Qual é a bênção desse estudo? É que você vai poder estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia, fazendo outras atividades, entendeu? Você vai estar ali trabalhando, aí na sua casa, ou no ônibus, ou no carro. Se você tem limitações, por exemplo, da visão, com a visão, você vai poder fazer o seu estudo bíblico. A história bíblica está dramatizada. E depois vem o pastor Nemuel Stina, que foi orador do programa Voz da Profecia, apresenta o programa Lições da Bíblia na rádio. Ele faz toda a explicação. E depois tem aquelas perguntinhas que você responde em áudio também, você vai poder responder em áudio. Simples, fácil, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. A partir de segunda-feira, nós começamos Educação Financeira à Luz da Bíblia, tá? Nós vamos entender como o Senhor deseja nos orientar para que a gente seja salvo, para que a gente tenha clareza na salvação quando a gente lida com os nossos recursos. Porque você sabe que administrar incorretamente os recursos que a gente tem, não estou falando de valores, tá? Pode nos afastar do Senhor. Se eu não tenho olhar para aquele que precisa, para o necessitado. Qual é o propósito quando Deus nos dá rendimentos, quando nos dá recursos? Qual é o grande propósito de um indivíduo receber bênçãos, ainda mais recursos materiais? Qual é o propósito quando a Bíblia nos apresenta isso? E hoje, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de entender esse assunto, porque se desenvolveu uma própria teologia, uma falsa ideia bíblica, que é a teologia da prosperidade. Ou seja, quanto mais eu der para o Senhor, mais o Senhor vai me abençoar. Essa é uma ideia equivocada. A gente vai estudar isso a partir de segunda-feira. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a gente. Tá bom? Vamos orar e vamos estudar hoje nosso último tema sobre profecia, a missão da igreja, como identificar um profeta verdadeiro, tá? Vamos orar. Senhor, esteja conosco nesses momentos ao estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, eu te peço. Nos dê um coração aberto para que a palavra impressione a gente, a Bíblia impressione a gente. E para que a gente tenha atitudes que sejam atitudes corretas, porque nós temos uma missão, proclamar, compartilhar o Teu amor com todas as pessoas. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então vamos estudar juntos, mais uma vez, e o nosso último tema desse estudo, e eu quero te motivar a
mandar uma mensagem para Esperança 12982000062 e pedir aí mandar o áudio Deus que Fala, você vai receber esse estudo em áudio, vai ser uma benção, tá bom? Hoje, entendendo a missão da igreja e entendendo como identificar um profeta verdadeiro. São João, capítulo 20, verso 21. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se você analisar o contexto do texto de São João, capítulo 20, verso 21, nós estamos no período pós a ressurreição de Jesus, aquele período de decepção. Nós temos a descrição bíblica que o Senhor aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos, a gente tem o caminho de Emaús, e aqui o Senhor agora vai se apresentar de forma extraordinária para os seus discípulos. E é interessante que eles tinham conhecimento da palavra, eles não vão ter ainda uma total compreensão. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê isso, que eles não tinham ainda total compreensão. Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 8, que o Senhor vai dizer que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles não entendem especificamente para quem eles deveriam anunciar. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, o Senhor falando para Pedro, lá, através da visão do lençol, que eles deveriam pregar para todo mundo, não deveriam fazer acepção de pessoas. Essa compreensão ela é gradativa. Assim como o conhecimento da palavra é gradativo. A gente compreende a Bíblia gradativamente. A gente nunca não se esgota essa compreensão. Eu posso conhecer a palavra, mas posso não entender exatamente o que ela quer dizer. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, mas o elemento essencial para essa compreensão é o Espírito Santo. Ele é o elemento, ele é o ser da divindade que vai atuar na minha mente. Por isso, eu tenho repetido aqui algumas vezes, abra seu coração, sua mente, para que o Espírito Santo atue. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E o Senhor vai agora dar, e a gente vai ver o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, né, de forma sobrenatural, porque eles precisavam dos dons para a pregação. Jesus estabeleceu uma ligação direta entre a sua missão e a missão da igreja. Ele agora está dizendo que eles deveriam proclamar aquilo que haviam aprendido. O Pai é o primeiro missionário porque envia o seu Filho. São João capítulo 3, verso 17 e 5 e 30. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deseja salvar. Essa é uma intenção do Senhor. Tudo no céu. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que o grande objetivo do Senhor é salvar. E quando fala em salvar, qual é o contexto? Eu tenho uma natureza pecaminosa e Jesus veio à terra para morrer, para me tirar, para me salvar e para começar um processo de mudança, para que eu esteja de novo ligado ao Senhor, porque o pecado é estar desconectado de Deus. E quando eu agarro em Jesus Cristo, quando pela fé eu abraço o Senhor Jesus Cristo, eu estou de novo ligado, né, voltando a essa religação com o Senhor, que é o que eu necessito. E quando há essa religação e uma compreensão clara do poder do Evangelho, começa a haver uma transformação. A gente viu ontem que eles tinham uma compreensão equivocada de quem era o Messias, de qual era a obra do Messias. Isso trouxe frustração. Mas agora o Senhor vai atuar. O Espírito Santo vai atuar, e eles vão permitir que o Espírito Santo haja na vida deles. E aí vai haver uma transformação. O Filho, fiel ao Pai, encarna a missão revelando a Deus ao mundo. São João capítulo 1, verso 18. Agora o Filho envia os discípulos com a mesma autoridade
e com o mesmo propósito. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão batizar, vocês vão anunciar o Evangelho e pessoas serão transformadas pelo poder da palavra. Vocês vão ensinar a palavra, as pessoas serão transformadas, vocês vão batizar essas pessoas. E essas pessoas serão novos missionários. Porque quando o indivíduo conhece Jesus, ele não consegue ficar do mesmo jeito. E ele não consegue ficar calado. Ele quer compartilhar com todo mundo. Porque ele viu a transformação. E talvez isso aconteça com você. Você está estudando a palavra, está conhecendo, e você pensa assim, mas como eu não via isso antes? E talvez você até que seja, você que já é uma pessoa cristã, mas agora você tem uma nova percepção de uma coisa que você não tinha antes. E aí você quer contar para todo mundo. E às vezes nesse processo de contar, a gente até dá uma atropelada, sabe? Eu quero dizer para você, se você está conhecendo e o seu contexto familiar, todo mundo acredita diferente, vai com calma. Vai tranquilo, porque as pessoas têm um processo de compreensão, de assimilação, tá? E muito amor e muito carinho, tá? Peça a orientação do Espírito Santo. Jesus não dá à igreja uma missão nova, mas compartilha com ela a missão que ele recebeu do Pai, levar a salvação a todas as pessoas. E sabe, o Senhor não precisa de mim para a realização da missão. Não precisa. Eu é que preciso da missão, porque há transformação, porque aí eu tenho um outro olhar. Jesus começa com paz seja com vocês, porque a missão se realiza em meio a conflitos e medos, mas o Evangelho é proclamado com mansidão e coragem, confiando na presença do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, e o Senhor nos chama para levarmos paz onde não existe paz. O Senhor nos chama para levarmos essa paz que excede a todo entendimento, onde a angústia. Esse é o papel do cristianismo. O papel do cristão não é gerar mais desavenças, não é gerar mais guerra, não é gerar separação, mas é gerar união e paz. Esse é o poder do Evangelho que o Senhor trouxe e que agora nós devemos levar. Essa é uma missão encarnacional, assim como Cristo viveu entre as pessoas. Os discípulos devem viver o Evangelho no mundo, sendo a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5, 13 a 16. E isso é vida, queridos. Proclamar o Evangelho não é uma missão específica no sentido assim de, eu vou agora... Eu posso até ter ações específicas, assim, porque isso dá uma movimentada numa comunidade, numa igreja, né? Agora eu vou para aquele lugar. E isso faz parte. Mas missão é vida. Eu tenho que viver o Evangelho. As pessoas deveriam olhar e dizer assim, eu quero ser como ele, porque ele vive algo diferente. Você entende que eu tenho que, tem que fazer parte do meu coração aquilo que eu acredito que é a verdade da palavra, para que eu compartilhe com todas as pessoas. Isso define a natureza da igreja como um povo enviado. A igreja não existe para si mesma, mas para testemunhar Cristo ao mundo. E o Senhor apresenta isso de forma clara na oração intercessória, João capítulo 17 e o verso 18. A igreja deveria viver isso, a igreja, e o Senhor chama um grupo de pessoas. Mesmo que a gente viva num momento de incredulidade no papel da igreja, porque muitos se desviaram da sua missão, o Senhor tem pessoas unidas para proclamar o Evangelho. Porque essa é a missão verdadeira que a igreja precisa ter. Jesus não apenas envia, ele equipa o sopro do Espírito Santo. São João 20, 22, antecipa o derramamento pleno de Atos 2, indicando que a missão profética e evangelística da igreja depende do Espírito Santo.
Eu preciso ser dependente. Eu posso ter conhecimento da palavra, mas é o Espírito Santo que vai agir através de mim para que pessoas aceitem. Sabe por quê? Porque a transformação é sobrenatural. Não é um discurso, não é uma palavra. É a ação do Espírito na nossa vida. A missão não é tarefa apenas de pastores ou missionários, profissionais, mas de todo discípulo. Cada crente é chamado a viver assim como. De João 20, 21, ou seja, deve proclamar a missão, deve ser aquele que está revelando o amor de Jesus. Cada um, todo aquele que aceita o Jesus, verdadeiramente, ele nasceu como um missionário, porque ele quer que todo mundo conheça. A missão cristã nasce da experiência com Cristo. Não se trata de um ativismo religioso, mas de um encontro transformador que nos comissiona. Esta experiência é algo prático, algo concreto. Não estou falando de uma ação transcendental, não. A experiência é o que eu estou vivendo, o que eu estou passando naquele momento. E a missão nasce daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Eu olho assim e digo, mas quem eu era? E talvez eu estou falando para você que viveu essa experiência, quem você era e como o Senhor te resgatou, olha o que o Senhor fez na sua vida. Você tem que contar para todo mundo. Você tem que contar, você tem que ajudar, porque a gente não fica do mesmo jeito. Não é dessa forma que o Senhor vai agir. Não há cristianismo sem missão. A missão não é um programa de igreja. A missão é a identidade. Como a missão profética da igreja cristã se manifesta na prática? Algumas reflexões para a gente. O cristão deve falar sobre arrependimento e a fé em Jesus, assim como João Batista, Marcos capítulo 1, verso 15. A verdade deve ser levada com compaixão, mesmo que ela confronte, Efésios capítulo 4, verso 15. A missão profética da igreja é inseparável da missão de Jesus. Anunciar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, restaurar os quebrantados e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Nós analisamos isso ontem, apresentando o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o cumprimento profético. E Ele deixa essa mesma missão para mim e para você. Devemos anunciar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, restaurar os quebrantados e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, a salvação chegou para todas as pessoas, em todos os lugares e em todo o momento. Não existe nenhum tipo de discriminação de apresentação da mensagem quando nós estamos falando da palavra e da missão que a igreja tem. Denunciar injustiças. A missão é falar contra a corrupção, violência, preconceito ou exploração dos pobres. Isso é um ato profético. Provérbios 31, 8 a 9, Isaías 1, 17. A missão é ser voz pelos que não têm voz. É seguir os profetas. Amós capítulo 5, verso 24. A Bíblia nos alerta que haveriam falsos profetas, por isso Deus nos deu critérios claros para discerni-los e para que nós cumpramos a missão, porque o Senhor enviou os profetas, o Senhor veio como aquele que é a encarnação, aquele que é um cumprimento profético, mas agora Ele deixa a missão para nós. Mas haveriam falsos profetas, aqueles que anunciariam um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é o evangelho que se desvia dos propósitos do Senhor. Agora, como eu tenho percepção disso, clareza sobre isso, e eu quero colocar alguns sinais importantes quando nós falamos daqueles que anunciam, porque muitas vozes têm falado sobre a palavra. Mas a pergunta é, será que todas essas vozes são vozes que falam aquilo que Deus deseja? E nos últimos dias surgiriam essas vozes. E hoje, queridos, às vezes você pode acessar tanta gente falando em nome de Jesus, da sua palavra,
Mas será que isto é a verdade? Pensemos juntos. Alguns critérios bíblicos para reconhecermos um profeta verdadeiro. Primeiro, um profeta verdadeiro nunca contradiz a Bíblia. Suas mensagens sempre estarão de acordo com a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, verso 20, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, quando você ouve, vá para a palavra. Veja se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, se o processo de interpretação está correto ou se está um processo de interpretação pessoal. Segundo, suas profecias se cumprem. A fidelidade do cumprimento é um teste essencial. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Deuteronômio 18, verso 21, precisa haver um cumprimento, se aquilo que ele está dizendo realmente aconteceu. Lembrando que, quando estamos falando de profeta, não estamos falando só do anúncio de algo que vai acontecer, mas também de apresentação da palavra. O verso 22, saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. O Senhor não disse isso. Então não é só sobre o que vai acontecer, mas é conforme o que está na palavra, como a gente viu na primeira característica. Terceira característica, profetas verdadeiros vão produzir bons frutos, testemunho de vida e resultados espirituais. Se a vida e a mensagem do profeta levam as pessoas a Deus, a obediência e a transformação é um bom sinal. Texto de Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Jesus está no Sermão do Monte, deixando claro que para o indivíduo ser reconhecido como um profeta verdadeiro, como aquele que está anunciando a palavra do Senhor, e isso precisa ser visto na sua vida, os seus frutos, no seu dia a dia. Se ele não apresenta essa característica, ele não é um profeta verdadeiro. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada, jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês vão conhecer, vocês os conhecerão. Quarto critério, reconhece Jesus como Filho de Deus. A centralidade de Cristo é essencial. É o Senhor que é o centro da mensagem, não é o indivíduo, não é o que o Senhor fez, mas é o próprio Senhor. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. A mensagem nunca vai estar centralizada no indivíduo, mas vai estar centralizada em Jesus Cristo, nas suas orientações. Quando eu digo não está centralizada naquilo que Jesus fez, no sentido de que, Jesus realizou milagres, agora eu como profeta vou dizer assim, não, eu vou realizar esses milagres. Mas eu me torno o centro, não é o Senhor que é o centro. E um profeta verdadeiro, o Senhor e a sua mensagem serão o centro. Entende? Não se engrandece o homem, mas se engrandece a Deus, aquele que realiza todas as coisas. Quinto critério, quinta característica, promove a obediência a Deus mesmo que faça milagres. Se desviar do verdadeiro Deus não é de Deus. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal, um prodígio,
E se acontecer esse sinal prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às suas palavras, desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Então, mesmo que o indivíduo faça milagres, a centralidade do milagre está no Senhor, no Deus verdadeiro, não no indivíduo ou naquilo que ele vai dizer. Não. Queridos, como ser um eco da voz de Deus hoje? Como proclamar esta missão? Como reconhecer claramente que o Senhor quer me usar como aquele que anuncia? Como ter clareza disso e não ser iludido? Ore para ter sensibilidade espiritual como os profetas, Jeremias 33:3. Leia e medite nas Escrituras, onde a voz de Deus está viva, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Tenha coragem para falar com sabedoria, mesmo quando for difícil, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Você deseja ser usado pelo Senhor para proclamar a mensagem? Você deseja ter o reconhecimento claro daqueles que falam, daqueles que se apresentam como profetas, daqueles que dizem que estão anunciando a vida de Jesus? Você quer ter clareza nessas mensagens? Eu quero. Eu quero ser um instrumento de pregação e quero que o Senhor me dê clareza daqueles que eu ouço, para eu identificar se essa mensagem é verdadeira, se ela vem da Tua palavra e se esse que se apresenta tem sido verdadeiro. Eu espero que as nossas conversas nessa semana do estudo Deus que Fala tenham te ajudado, tenham contribuído para o seu crescimento. E eu espero que você abra seu coração para que o Espírito Santo continue atuando, porque o conhecimento da palavra, não esqueça, ele é progressivo. E se você deseja conhecer mais da palavra, mande mensagem para a Escola Bíblica, ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, estude a Bíblia, porque o Senhor deseja transformar o nosso viver e quer que a gente seja uma bênção para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo momento. Vamos orar? Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra, obrigado pelo privilégio e a liberdade que nós temos de estudar, que a gente tenha ouvido atento para ouvir a voz daquele que fala conforme o Senhor deseja. E se a gente tem ouvido vozes que não são conforme a Tua palavra, nos dê discernimento, Pai, para que a gente se afaste. Eu clamo por isso, que a gente busque o conhecimento verdadeiro na palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um final de semana muito feliz, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa todos os dias. Segunda-feira a gente vai estar junto aqui para começar uma nova temporada. Vamos estudar educação financeira à luz da Bíblia. O Senhor deseja nos salvar também através dos recursos que a gente tem, tá bom? Bom final de semana. Não esqueça de procurar uma igreja adventista nesse sábado. A gente se vê. Tchau.